Gente, toda vez eu esqueço de avisar que só funciona no celular. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando? Certinho? Estou lhe escutando bem. E, Estou lhe escutando bem. vocês, pessoal, estão nos escutando? Os dois? Respondam para a gente poder começar. O pessoal está entrando ainda, professor. Ok. Mas eu acho que eles estão escutando, porque quando não, ok, né? Tá tudo certo com o áudio. Professor, primeiro gostaria de agradecer em nome do grupo por você disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar conosco. Nós sabemos como que as agendas são atribuladas mesmo nesse momento de pandemia. Então, em primeiro lugar, agradecer a sua participação. Ok. E eu vou apresentar, gente. Para quem não conhece, o professor Oreiro, o currículo dele é muito grande, então eu vou fazer só um resuminho aqui. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ, mestre em Economia pela PUC-Rio, doutor em Economia pela UFRJ, é professor associado da UNB, do Departamento de Economia, é pesquisador associado do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, da FGV de São Paulo. Ele foi também presidente da AKB, lecionou no Instituto de Economia da UFRJ, tem experiência na área de economia, com ênfase em dinâmica macro, atua principalmente nos seguintes temas: acumulação de capital, crescimento econômico, autonomia de política monetária, taxa de juros e dinâmica não linear. O professor tem uma vasta publicação que inclui cerca de 115 artigos em revistas científicas no Brasil e também fora do Brasil. De acordo com o critério da REPEC, está entre os 10% mais produtivos, né, em relação aos pesquisadores. Também publicou vários livros, entre eles o Macroeconomia do Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana, e também o livro Macrodinâmica Pós-Keynesiana. Né? Então, nós estamos falando com uma pessoa que tem muita capacidade para conversar conosco hoje. Né? Então, novamente, obrigada, professor. Nada, cara. E assim, Eu só não estou me vendo na tela, é normal isso? Eu só estou vendo você. Mas tem debaixo da sua tela tá preto, tá certo isso? não, assim, eu tô lhe vendo e me vendo. Vocês estão vendo nós dois, pessoal? Para mim tá tudo certo aqui. É um sonho de currículo, né, Daniel? Um aluno nosso comentando, professor. Mas eles estão nos vendo. Então, assim, Estão nos professor. vendo, né? Então tudo bem. Então É, tudo bem. então, olha só, eu ia começar, assim, tem um roteiro, mas eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho até interessante, porque é mais uma brincadeira, professor. Não dá para a gente conversar com uma pessoa que tem tanto conhecimento, não só sobre a teoria geral, mas sobre a obra de Keynes como um todo, e eu não podia deixar de lhe perguntar: você acha que o nosso ministro leu realmente a teoria geral várias vezes? Ai, meu Deus. Olha, já gerou vários memes, né, disso na internet, né? Quer dizer, quando a gente viu o vídeo daquela reunião espetaculosa, no dia 22 de abril passado, eu comentei na minha rede social, no Facebook, que se o Guedes leu, ele não entendeu. Mas aí eu vi uma melhor ainda, quer dizer, alguém tirou do fundo do baú uma pessoa que se chama John Keynes, só que era um teólogo do século XVII. Não. Então tem até um livro desse John Keynes, depois eu posso passar para você, para as pessoas tirar a foto, né, do livro. Então realmente existe essa, não sei se era parente do Keynes, mas enfim, era um teólogo do século XVII da igreja anglicana, né? Então o pessoal está dizendo que provavelmente foi esse o Esse Keynes que o Keynes. Guedes leu 3 vezes. Ah, professor, passada essa brincadeira, eu queria começar conversando com você. A gente sabe que a crise econômica que a pandemia aprofunda, ela não é de agora, ela já vem de algum tempo.
E eu queria, claro, a gente sugeriu o corte a partir do segundo governo Dilma para fazer um panorama da economia, mas sinta-se à vontade para fazer o corte onde você quiser, né? Para começar a discutir sobre a economia brasileira. Então a gente começa em 1500? Aí não dá, professor. Aí 60 minutos não seriam suficientes. Não. Então vamos começar mesmo no segundo governo da Dilma. Quer dizer, na verdade, a economia brasileira ela entra na sua pior crise dos últimos 30 anos no segundo semestre de 2014. Tá? Quer dizer, o que acontece no segundo semestre de 2014 é uma queda muito acentuada dos gastos de formação bruta de capital fixo. Tá? No segundo, terceiro e quarto trimestres de 2014, o investimento, a formação bruta de capital fixo, cai em média 10% contra iguais períodos no ano anterior, em 2013. Tá? Então, você tem um choque muito grande no investimento, né, no segundo, terceiro e quarto trimestres de 2014, que colocam a economia em recessão. Tá? Bom, mas inicialmente se achava, eu mesmo, final de 2014, achava que a gente ia ter uma recessão moderada, talvez uma queda de 1,5% do PIB para o ano 2015, mas a gente teve uma queda de quase 4%. Né? E no ano seguinte, outra queda de quase 3,5%. Quer dizer, o acumulado, né, entre o segundo trimestre de 2014 e o último trimestre de 2016 foi uma queda de quase 8,5% do PIB. Né? Bom, a causa inicial, né, o choque inicial foi um choque no investimento, basicamente devido a um fenômeno que é o fenômeno de profit squeeze, né, quer dizer, a taxa de retorno sobre o capital próprio das empresas brasileiras não financeiras vinha se reduzindo desde o ano 2010. Tá? O Carlo Rocca, lá do CEMEC de São Paulo, né, CEMEC que agora funciona dentro da FIP-USP, ele tem esses dados tabulados, quer dizer, a taxa de retorno sobre o capital próprio das empresas não financeiras era, em 2010, estava em torno de 12%, em 2014 chega a 4,5%. Tá? Então, isso leva a um colapso dos gastos de investimento em 2014, junto, obviamente, com os desdobramentos da Operação Lava Jato sobre a Petrobras, que também fez com que a Petrobras reduzisse seus gastos de investimento, né? Então você inicia a recessão em 2014. Né? Mas a resposta de política econômica à recessão amplificou em pelo menos 3 vezes o choque inicial. Quais foram as respostas em 2015? Quer dizer, foi primeiro uma tentativa do ministro Levy de fazer um ajuste fiscal dando um cavalo de pau na economia, quer dizer, ele corta 35% do investimento público em termos reais no ano de 2015. Né? O governo também libera de uma vez só os preços dos combustíveis e da energia elétrica, então você tem um tarifaço de energia e de combustíveis, e para arrematar o bolo, você tem o Banco Central elevando a taxa de juros para conter a elevação inflacionária, que foi resultante, em grande medida, do próprio tarifaço. Então você tem uma combinação da tempestade perfeita, você tem uma retração do investimento público de 35%, com aumento da taxa de juros e uma aceleração da inflação. Isso joga a economia brasileira na maior recessão da sua história. É lógico que a narrativa que os liberais vão fazer dessa crise, que foi, quer dizer, tem 2 tipos de narrativas. Tem a narrativa tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é aquela mais ingenuazinha que diz que foram as pedaladas da Dilma. Quer dizer, isso é de um nonsense completo. Quer dizer, pedaladas fiscais são ruins, porque desmoralizam a equipe econômica, porque, na verdade, todo mundo sabe o que você está fazendo, né? Mas não tem efeito nenhum sobre o nível de atividade, pela simples razão de que é um artifício contábil, não tem nenhum efeito sobre os fluxos de renda de dispêndio. Né? Mas a narrativa tipo 2 é de que a crise se deveu ao excesso de intervencionismo da Dilma, né? Particularmente ao desajuste das contas públicas, né? Que você precisava, então, fazer um ajuste fiscal. Quer dizer, o diagnóstico, por exemplo, feito pelo Marcos Lisboa e pelo Samuel Pessoa, é de que havia um desequilíbrio fiscal estrutural, que, segundo eles, é porque o gasto primário no Brasil, desde 1994, estava aumentando acima, né, do produto. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós teríamos uma crise fiscal, e essa crise fiscal ocorreu em 2014 e 2015,
e por isso que o país deixou de crescer. Essa é a narrativa liberal. Tá? Bom, como consequência dessa crise, quer dizer, nós tivemos uma deterioração muito séria, né, das contas do governo, quer dizer, é endógena, ela não é estrutural, quer dizer, é uma deterioração endógena, porque quando o PIB cai 8,5% em 2 anos, é evidente que você tem uma queda brutal na arrecadação. Tá? Além disso, como a taxa de juros subiu muito em 2015, você também teve um aumento do custo de carregamento da dívida pública. Então, o déficit nominal, em 2015, ele vai ser de 11%. Quer dizer, grosso modo, o tamanho do déficit nominal te diz quanto que a dívida pública com proporção do PIB aumenta de um ano para o outro. Quer dizer, se você teve um déficit nominal de 11% em 2015, a dívida aumentou 11%. Tá? Bom, em 2016, o Banco Central só vai começar a reduzir os juros em novembro de 2016, então você passa todo o ano de 2016 com uma taxa de juros muito alta, portanto, com um custo, né, de carregamento da dívida também muito elevado, né, e você repete o resultado um pouquinho menor só, o déficit nominal fica em 9%, mas o fato é que o déficit nominal do setor público entre 2015 e 2016 somando 20% do PIB e a dívida aumenta 20 pontos percentuais do PIB. É isso que acontece. Né? Bom, em função desse aumento da relação dívida pública-PIB, você inicia uma série de reformas, né, para atacar o suposto problema do desequilíbrio fiscal estrutural. Quer dizer, a primeira reforma foi a emenda constitucional do teto dos gastos, né, que foi aprovada em 2016, que ela estabelece que, por um período de 10 anos, que o gasto primário, né, seja constante em termos reais, ou seja, ele só é reajustado de um ano para outro com base na evolução do IPCA. Né? Bom, essa primeira reforma, ela tinha por objetivo, segundo os defensores dela, explicitar um conflito distributivo dentro do orçamento brasileiro. Quer dizer, a ideia era mostrar que, né, o crescimento das despesas previdenciárias, né, estaria levando a uma compressão do investimento, né, e que, portanto, seria obrigatório você fazer uma reforma da Previdência. Na verdade, a ideia da emenda constitucional do teto de gastos foi justamente forçar uma reforma da Previdência. Tá? Que provavelmente, se não houvesse o teto de gastos, não teria acontecido, porque o teto de gastos, como ele congela o gasto primário em termos reais, e você tem dentro de todo esse bolo de gasto primário, você tem subcontas que crescem a taxas reais positivas. Então você tinha os gastos previdenciários crescendo a 4% real ao ano, mais ou menos, né? Você tinha os gastos com funcionalismo público crescendo mais ou menos de acordo com a tendência histórica de crescimento do PIB da economia brasileira, que era de 2,5%, 2,8% ao ano em termos reais. Né? Então, se o gasto total ele está congelado, e você tem previdência crescendo entre 3,5% e 4% real, gasto com funcionalismo 2,5% real, é evidente que as outras contas você vai ter que fazer ajuste nelas. E o ajuste era basicamente em cima do investimento público, e foi feito dessa forma. Quer dizer, desde 2017, né, que o mecanismo de ajuste para o cumprimento do teto de gastos tem sido a redução das chamadas despesas discricionárias. São aquelas que o governo não é obrigado a realizar, ou seja, eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre obrigatória e discricionária é a seguinte: a obrigatória, se o ministro do Planejamento não quiser executar, ele vai preso. Né? Mas a discricionária, ele tem o poder de canetar e dizer que não, de contingenciar e etc., que é o mecanismo que tem sido feito todos esses anos. Então, com a implementação do teto de gastos, você vai reduzindo, né, o investimento público desde 2017. Ano passado ele chegou no nível mais baixo da série histórica, né? Acho que desde 2003 ou 2004, se não me engano. Né? E o fato é que isso teve uma consequência sobre a tendência de crescimento da economia brasileira. Né? Se a gente pegar o crescimento da economia brasileira entre 2017 e 2019, ele foi na média 1,2%. Quer dizer, a economia brasileira cresceu 1,3% em 2017, 1,3% em 2018, 1,1% em 2019. Quer dizer, no primeiro ano do governo Bolsonaro, eles conseguiram a proeza de fazer com que a economia crescesse ainda menos que no governo Temer, ainda que marginalmente. Né? Bom,
para você ter uma ideia de como isso é ruim, a tendência de crescimento da economia brasileira no período 1980 a 2014 foi de 2,8%. Então, na verdade, você estava crescendo quase 60% abaixo da sua tendência de longo prazo. Tá? Por isso que, no terminado ano de 2019, nós ainda não havíamos recuperado o PIB de 2013. Né? E, se a gente olhar para a produção industrial, é mais dramático ainda. A produção industrial não tinha recuperado o nível de 2004. Tá? Então, a economia brasileira, antes da pandemia do coronavírus, é uma economia que está saindo da mais profunda crise dos últimos 30 anos, com um ritmo muito lento de crescimento, na verdade 60% abaixo da sua média histórica, né, que está apresentando uma taxa de desemprego, a gente termina 2019 com 12 milhões de desempregados, né, só fazendo parênteses aqui, quer dizer, o Bolsonaro só agora com o coronavírus é que descobriu que tinha desempregados no Brasil. Ele antes não sabia disso. Ele atribui o desemprego no Brasil às medidas de distanciamento social. Bom, alguém tinha que informar para ele que antes do coronavírus tinha 12 milhões de pessoas desempregadas. Né? Mas, então você tinha uma economia crescendo pouco, com um desemprego ainda muito alto e uma enorme precarização do mercado de trabalho. Na verdade, 45% da força de trabalho empregada no Brasil, ou seja, que não se classifica como desempregada, ela é ou por conta própria ou informal. Tá? Quer dizer, isso é um número assim, absolutamente esdrúxulo. Tá? Então, esse era esse panorama, tá, da economia brasileira antes da crise do coronavírus. Só chamar a atenção também que outras reformas foram feitas, não foi só com a emenda constitucional do teto dos gastos, mas também a reforma trabalhista, né? E a reforma da Previdência. Quer dizer, você tinha uma agenda de reformas, quer dizer, desde 2015, a gente está ouvindo o discurso da agenda de reformas, que as reformas eram necessárias para acelerar o crescimento da economia brasileira. O que a gente observa é que as reformas vão se fazendo, o crescimento não aparece, e o discurso é sempre que a próxima reforma é que vai trazer o crescimento. Tá? Bom, a gente já vimos esse filme várias vezes. A questão que eu sempre coloco é a seguinte: quantos anos a mais de crescimento medíocre vão ser necessários para que a sociedade brasileira se convença de que essa agenda de reformas não vai levar a lugar nenhum? E é interessante, professor, porque, como você bem pontuou, a agenda econômica da equipe de Guedes, a equipe de Temer para frente, assim, Levi para frente, essa agenda econômica, de fato, ela não traz resultados, ela não traz os resultados que ela promete em termos de crescimento, ela traz os resultados que estão por trás, que é destruição do pacto social, enfim, mas ela não traz crescimento. E não. Pior que isso, ela aprofunda, não só pode aprofundar, como ela aprofunda a crise. E é o que você fala que quantos anos de crescimento medíocre serão necessários para a sociedade brasileira se convencer disso? Eu realmente não sei, porque mesmo agora, nessa pandemia, você já escuta, né, colegas economistas, inclusive o próprio ministro, diz que o plano Marshall nosso vai ser privatização, enfim. E aí, nesse sentido, é um contrassenso total, né? Nem o que é plano Marshall saberia. Então, do ponto de vista, professor, econômico, ações de curto prazo mesmo, né? O que precisaria ser feito? Porque a gente sabe que o tombo da economia vai ser muito maior por causa da pandemia. O que precisaria ser feito e o que o governo está fazendo? Porque, assim, eu ia perguntar se é suficiente, mas claramente não é o que o governo está fazendo. Então, o que precisaria ser feito nesse momento, no curto prazo? Olha, o que você tem visto sendo feito lá fora, tá? No caso dos países europeus, os governos, eles basicamente que socializaram as folhas de pagamento das empresas do setor privado. Quer dizer, a Alemanha e o Reino Unido, os governos da Alemanha e do Reino Unido estão pagando mais de 80% dos salários dos trabalhadores do setor privado, para que eles não sejam demitidos. O resto é pago pelas empresas, e aí tem também, junto com essa socialização das folhas de pagamento, você tem esquemas de concessão de crédito, né, para que as empresas possam passar por esse período por esse inverno, vamos dizer assim, né, em que todo mundo tem que ficar dentro de casa, que elas possam passar por esse inverno sem quebrar. Tá? Então, eu acho que em termos de ação de curto prazo, são medidas
de subsídio mesmo, quer dizer, subsídio para as empresas pagarem as folhas de pagamento, complementado com linhas de crédito a custo baixo, em condições favoráveis, para permitir às empresas pagar aos seus trabalhadores como se estivessem operando normalmente. Quer dizer, essa é a lógica do sistema. É claro que isso vai implicar num aumento bastante significativo da dívida pública, né? Mas isso é um dado, todo mundo sabe disso, a dívida pública da Itália este ano vai passar de 150% do PIB, né? A dívida pública dos Estados Unidos também vai passar de 110%, 110% ou 115%, o Reino Unido idem, quer dizer, a Espanha idem, quer dizer, todo mundo sabe que você vai ter um aumento significativo da relação dívida pública-PIB. Tá? Mas isso não tem sido impedimento para se executar as medidas que são necessárias para se enfrentar a crise nesse momento. Professor, já vou aproveitar, tem uma pergunta aqui do nosso aluno Daniel. Ele pergunta se o senhor não acredita que estimular a economia endogenamente não seria suficiente para voltar a aquecer a economia no médio prazo, até que se desenhe um plano de desenvolvimento de longo prazo. Então, assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Quer dizer, essas medidas emergenciais é para você reduzir o tamanho do tombo, certo? O tombo está dado. Todos os países do mundo vão passar por contração do nível de atividade econômica. Quer dizer, mesmo a China, tá, que começou, que foi o local, né, o marco zero da crise do coronavírus, e que conseguiu se livrar do vírus em março, ela muito provavelmente vai ter um crescimento bem menor do que a média dos últimos 10 anos. Estão falando de crescimento de 3% para a economia chinesa em 2020. É muito pouco. Né? Que para a China é pouco. Isso implica uma redução de 50% do seu ritmo de crescimento. Quer dizer, a queda de PIB estimada para a Itália e a Espanha é da ordem de 10%, tá? Para o Reino Unido e a Alemanha é da ordem de 7%, os Estados Unidos talvez fiquem um pouco menos, 4,5%, 5%, tá? Mas o fato é que a recessão mundial está contratada. Todo mundo vai ter queda de PIB de alguma magnitude. A questão é saber quanto que cada um vai ter de queda de PIB. Eu acho que no nosso caso vai ser o pior caso, ou um dos piores, pela seguinte razão: por uma combinação de medidas sanitárias mal feitas com medidas econômicas mal feitas. Quer dizer, o que nós fizemos aqui no Brasil? Quer dizer, se a gente olhar, isso inclusive os alunos podem olhar diretamente no site do Financial Times, está disponível, é gratuito, tem um site interativo sobre as mortes do Covid-19. E você pode escolher diversos parâmetros. Então, a série que eu escolhi na segunda-feira foi novas mortes por milhão de habitantes. Tá? E aí você pode comparar até 6 países de uma vez só. Eu fiz esse exercício, está no meu blog. Tá? Então, eu comparei Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Brasil e Argentina. O marco zero, as curvas começam sempre todas na origem dos eixos, porque o marco zero é quando o índice de novas mortes por milhão de habitantes ultrapassa 0,1. Então, as curvas começam todas no mesmo ponto, mas o comprimento das curvas é diferente porque tem lags temporais de chegada da pandemia em cada país. Então, claramente, a Espanha e a Itália, a pandemia começou mais cedo do que no Brasil. Então, a curva da Espanha e da Itália é mais longa do que a curva brasileira ou argentina. Bom, mas o que você nota? Você nota que nos 20 ou 30 primeiros dias do início da pandemia no Brasil, a nossa curva estava bem suave, ela estava achatada mesmo. Quer dizer, aquela ideia, né, já precisamos achatar a curva, para isso vamos adotar medidas de distanciamento social, funcionou no Brasil. Quer dizer, quando você olha a inclinação da curva brasileira com respeito à curva dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Espanha, da Itália, a nossa inclinação é muito menor. Só que 30 dias depois do início da pandemia no Brasil, que significa quando o índice ultrapassa 0,1 mortos por milhão de habitantes, a curva começa a indicar. E aí ela indica no momento que as curvas dos outros países estão caindo. Então, a da Espanha, da Itália, mesmo a dos Estados Unidos já estava começando a cair. Ou seja, o que isso está indicando?
está indicando que a gente está falhando nas medidas de contenção do vírus. E aonde que a gente está falhando? Nós fizemos as medidas, a gente fez a flexibilização das medidas de distanciamento social cedo demais. Né? A gente começou a flexibilizar antes que a curva de novos casos começasse a cair. Tá? Isso é um erro que vai nos custar muito caro, ou seja, vai nos custar não só caro em termos de vidas, mas vai fazer com que as medidas de distanciamento social tenham que ser mantidas por um período maior de tempo do que em países que adotaram medidas mais rígidas e, por isso, tiveram que manter por menos tempo. Quer dizer, o que a gente sabe é que quanto mais tempo durarem as medidas de distanciamento social, maior é a queda do nível de atividade. Por isso é que as medidas têm que ser muito rígidas para que o período de distanciamento social seja o menor possível. Né? Então, a gente errou nisso e erramos também na questão do crédito para as empresas. Isso esta semana está sendo discutido em várias reportagens no Valor Econômico, que o programa que o governo fez para as micro, pequenas e médias empresas, que orçado inicialmente em 40 bilhões de reais, de crédito foi executado menos de 1 bilhão. Quer dizer, as empresas simplesmente não estão conseguindo ou não estão tendo interesse de pegar o crédito que está disponível nas condições que o governo está oferecendo. Né? Então, em função dessas duas razões, né, eu acho que a nossa queda do nível de atividade vai ser muito maior do que, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Mas a minha aposta é uma queda de PIB da ordem de 10% para o ano de 2020. Tá? Então, assim, só fechando aí a resposta dessa pergunta, quer dizer, essas medidas agora, elas são medidas para reduzir o tamanho do tom, tá? Porque a recessão está contratada em todos os países do mundo. Pois é, independente de sair ou não do isolamento, né? Que, como você falou, muita gente, inclusive o presidente, só se deu conta que a gente tinha desemprego agora, né? Porque precisamos ficar em casa. Professor, vou inverter um pouco a ordem aqui, porque já surgiram algumas perguntas, e eu acho que isso é uma curiosidade de todos os alunos, ou quase todos, sobre o financiamento. Porque há muito tempo, antes mesmo da pandemia, a equipe econômica vem dizendo, e alguns economistas também, que o país quebrou, que não tem dinheiro, que as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. E aí agora, quando a gente viu que não tinha acabado o dinheiro, né? Mas agora a retórica é outra. Não estão aceitando o título da dívida, o Tesouro fala que está com dificuldade de colocar no mercado, e aí começa o questionamento, né? Como se financiar? E aí vem essa questão. Todos os dias a gente vê um artigo sobre emissão de moeda, outros dizendo que se emitir vai forçar uma queda dos juros, e até a pergunta do Guilherme, se a queda dos juros forçaria uma fuga de capital e também forçaria o Banco Central a regular os fluxos de capital. E a outra pergunta em relação a isso é do Nicolas, né? Como que o Estado vai se financiar? Aí ele coloca, se os títulos públicos indexados à Selic não estão rendendo o bastante para fazer estratégias de hedge, né? Então, o que significa emitir moeda, emitir dívida para se financiar e quais seriam as saídas? Bom, vamos primeiro desfazer as fake news. Tá? O Tesouro não está tendo dificuldades de rolagem da dívida, pelo contrário. Inclusive, as operações com tesouro direto, nesse mês de maio, já voltaram a ter captação líquida. Tá? Ou seja, as aplicações superaram os resgates. Tá? Então, não está tendo nenhum tipo de dificuldade de rolagem da dívida, muito pelo contrário. Tá? A dívida pública, mesmo com uma taxa de juros nominal de 3%, só quero lembrar que nos últimos 2 meses nós tivemos deflação. Tá? Então, se você anualizar, né, por exemplo, digamos que a inflação de maio, em maio a gente tem uma deflação de 0,5%. Se você anualizar 0,5% de deflação por mês, isso dá uma deflação de 6% no ano. Significa que a taxa de juros real é 9%. Ela não é 3%, certo? Então, isso é a primeira observação. Tá? Bom, então não é verdade que o Tesouro esteja tendo problemas de financiamento. A taxa de juros ainda é atrativa, vai continuar sendo atrativa mesmo que caia a zero, tá? Pela simples razão de que os investimentos, a aplicação em títulos públicos num momento de incerteza, a estratégia mais segura de manutenção da riqueza. Assim,
É lógico que tem gente que gosta de arriscar e aplica dinheiro na Bolsa. Meu dinheiro eu nunca apliquei na Bolsa. Sempre foi em fundos de investimento que são carregados com títulos da dívida pública. Né? Então, quer dizer, não é verdade que o Tesouro esteja tendo dificuldades de se financiar. Agora, vamos supor que isso acontecesse. Tá? Que, de fato, o Tesouro tenta vender os papéis do mercado e não a demanda por esses papéis fica inferior à oferta. Bom, quem vai comprar esses títulos é o Banco Central. Quer dizer, quando se fala de emitir moeda, na verdade se trata disso. É o Banco Central comprar os títulos do Tesouro. Hoje, pela Constituição, o Banco Central não pode fazer isso diretamente. Ou seja, ele não pode comprar diretamente títulos do Tesouro. O que ele pode fazer é comprar os títulos do Tesouro que estão na carteira dos bancos comerciais e agora, com a PEC 10, que se tornou a Emenda Constitucional 106, né, que muita gente da esquerda critica sem saber por quê, né, mas essa emenda constitucional permite que o Banco Central compre títulos da dívida pública que estão nas mãos de instituições financeiras não bancárias. Então, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, se você tiver uma seguradora, né, que quer vender parte dos títulos públicos que ela tem na sua carteira, ela pode vender perfeitamente para o Banco Central. Tá? Então, assim, a ideia de que o Banco Central vai ficar, que o Tesouro Nacional vai ficar sem como rolar a dívida pública, isso é um completo nonsense, isso é terraplanismo econômico, pela simples razão de que a dívida nacional ela é denominada na moeda que o Banco Central emite. Tá? Se é denominada na moeda que o Banco Central emite, o Banco Central pode comprar a quantidade de títulos que ele achar necessário. Tá? Não há limite para isso, não há limite de emissão. Tá? Aí vem aquelas objeções de sempre. Não, mas se emitir moeda vai gerar inflação. Como vai gerar inflação se a gente vai... Tá? Bom, na verdade, antes disso. Primeiro, essa ideia de que emissão de moeda gera inflação se baseia na teoria quantitativa da moeda, que pressupõe que a moeda é exógena ao sistema. Bom, eu lamento informar, para quem ainda acha isso, né, que desde que foi constituído o sistema de moeda fiduciária e foi abandonado o padrão ouro, né, que a moeda é uma variável endógena ao sistema. Quer dizer, não a oferta não é dada, na verdade a oferta de moeda é determinada pela demanda de moeda. Tá? Então, quando a demanda de moeda aumenta, a oferta de moeda aumenta também. Tá? Então, ou seja, isso é para eliminar a ideia de que a inflação é resultado de um excesso de dinheiro em circulação. Nunca existe excesso de dinheiro em circulação quando a moeda é endógena. Esse é o primeiro ponto. A inflação poderia surgir, sim, se a economia estiver superaquecida, ou seja, se ela estiver funcionando com uma taxa de desemprego abaixo daquilo que os economistas chamam de NAIRO, que é Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Trazendo para o português, é a taxa de desemprego para a qual a inflação não se acelera. Bom, a NAIRO é um conceito muito interessante, embora seja difícil de ser mensurado. Tá? Inclusive, quem tiver interesse em saber como essas coisas são calculadas, eu vou mostrar aqui um livrinho. Tá? Esse livrinho aqui é do Bob Hawthorne, é um economista marxista e keynesiano. Tá? Na verdade, isso aqui uma coletânea de ensaios do Bob Hawthorne, Essays in Political Economy, e eu sugiro particularmente a capítulo 6, Conflict, Inflation and Money, para quem quiser entender a natureza da inflação em economias modernas. Né? A inflação é sempre, em todo lugar, resultado de conflito distributivo. Né? Ou seja, a inflação ela surge quando os diversos grupos que compõem a sociedade querem se apropriar de frações da renda nacional que, somadas, são maior do que um. Tá? Então, se eu tenho dois grandes grupos, capitalistas e trabalhadores, se os trabalhadores querem se apropriar de 60% da renda nacional e os capitalistas querem se apropriar de 50% da renda nacional, a soma disso tudo dá 110%. Portanto, eu tenho um conflito distributivo, e isso vai ser resolvido por intermédio da elevação do nível de preços. Né? Bom, só que a elevação do nível de preços por si só não resolve de forma definitiva o conflito distributivo. Enquanto, né, as parcelas desejadas
que cada grupo social deseja se apropriar da renda for maior do que um, a inflação vai se acelerar indefinidamente. Então, o que tem que acontecer? Tem que acontecer é que eu tenho que convencer os dois grupos a desejar frações da renda nacional que somadas sejam iguais a 1. Né? E como é que eu convenço isso? Tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer de forma negociada, como acontece em sociedades como a Suécia, tá? Em que, devido ao alto nível alto grau de concentração das barganhas salariais, você consegue reunir numa mesa o Sindicato Geral dos Trabalhadores da Suécia, o Sindicato Geral dos Empresários da Suécia e o ministro da Fazenda. Então você consegue resolver isso numa negociação. Ou você faz em outras sociedades que não dispõem desse nível de centralização das barganhas salariais, você faz isso pela política monetária. Ou seja, o Banco Central eleva os juros, com isso ele provoca uma contração do nível de atividade, o desemprego aumenta, e aí, em algum momento, o desemprego vai ficar autossuficiente para forçar os agentes a demandarem, seja os trabalhadores, menor reajuste de salário, seja as firmas, menor aumento de preço. Tá? É assim que funciona na prática. Bom, voltando para o nosso caso. Então, o financiamento monetário do déficit público só levaria à inflação se eu conseguir jogar a taxa de desemprego abaixo da Nairo. Tá? Bom, quanto é que é a Nairo no Brasil? A gente não sabe, mas se a gente olhar o comportamento da economia brasileira dos últimos 3 anos, né, que a gente viu foi a inflação caindo, quer dizer, ela, inclusive ficando abaixo do centro da meta de inflação. Então, claramente, a taxa de desemprego estava acima da Nairo, ou seja, antes do coronavírus, eu já tinha uma taxa de desemprego acima da Nairo. Com o coronavírus, ela vai ficar muito maior do que a Nairo, muito maior. Então, isso significa o seguinte, do ponto de vista do mercado de trabalho, relaxa, que não vai ter pressão inflacionária relevante para os próximos 3 anos. Você pode financiar o gasto público por emissão monetária. Agora, tem o risco, né, que alguns alunos colocaram, mas e o câmbio? Será que isso não vai gerar uma fuga de capitais, etc.? Bom, 2 observações. A primeira é que a fuga de capitais já estava ocorrendo muito antes do coronavírus. Né? Na verdade, desde o ano passado, que os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro da Bolsa. Né? Estão tirando por várias razões. Em primeiro lugar, há uma constatação entre os investidores estrangeiros que o Brasil é um país que tem dificuldade para crescer. Quer dizer, um país que cresce. Sai de uma crise enorme de 2014 a 2016 e cresce 1,2% em 2017, 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019, é claramente um país que tem dificuldade para crescer. Segundo ponto, as bobagens que o presidente da República fez no ano passado, inclusive com respeito, né, ao meio ambiente, pegou muito mal para a imagem do Brasil no exterior, as queimadas na Amazônia, mas pegou mal demais. Tá? Isso certamente afetou, né, não só o humor dos investidores estrangeiros, mas também o seguinte, muitos deles eles se defrontam com compliance nos seus próprios países, né, e eles não podem simplesmente ter a imagem das suas instituições assim, alinhadas com um governo que é claramente, enfim, um destruidor da floresta amazônica. Tá? Isso só está afetando muito mal, está pegando mal mesmo para a imagem do Brasil. Bom, para arrematar a história, aquela declaração do Salles, então, aquilo ali nos custou muito dinheiro. Uhum. As maluquices do ministro da Educação, não, mas o que o Salles falou nos custou muito dinheiro. Tá? Então, olha só, eu acho que parte significativa da fuga de capitais no Brasil, primeiro, ela já acontecia antes do coronavírus e se acentuou com o coronavírus por conta, não da redução dos juros, mas por conta da reação do governo brasileiro à crise do coronavírus, que tem sido uma reação negacionista, que tem sido uma reação de confronto, né, com os governadores. Quer dizer, isso faz com que o pessoal diga, bom, isso aqui o país é um bando de malucos, eu vou me embora. Quer dizer, tem outros locais para aplicar o meu dinheiro. Tá? Então, eu acho que se a gente conseguir resolver a crise política, que, na minha opinião, implica no afastamento do presidente da República, né, eu acho que a gente consegue diminuir o fluxo de saída de capitais. Tá? Uhum. Agora,
Eventualmente, a gente pode ser obrigado a adotar alguma quarentena de saída de capitais. A legislação brasileira já permite isso, tá? Que é a legislação, a lei de 1962, que ela permite, em situações de crise de balanço de pagamentos ou em que há perspectiva de uma crise de balanço de pagamentos, que você adote um imposto sobre transações financeiras com o exterior de até 50%. A legislação permite isso. Isso não precisa passar no Congresso, isso é uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Tá? É o Conselho Monetário Nacional que tem que decidir. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo ministro Guedes e pelo presidente do Banco Central. Então, cabe a eles adotar esse tipo de medida. Que iria totalmente, assim, de encontro ao que Guedes defende, né? A agenda dele, a agenda supostamente liberal, né? Sim, vai de encontro à agenda dele, mas são medidas de política econômica, né? Quer dizer, o controle de capitais não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de coisa nenhuma. Quer dizer, o controle de capitais é um instrumento que você deve usar quando as circunstâncias assim o exigirem. Bom, eu acho que as circunstâncias estão exigindo. Tá? Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Se eu fosse presidente do Banco Central, eu falaria para o ministro da Economia a gente impor o imposto, né? E aí reduzia a sangria de recursos para o exterior. Só um comentário antes de seguir, professor, esse texto que você falou aí, essa perspectiva de inflação, de conflito distributivo, eu usei na minha tese, minha orientadora foi a Jennifer Herman, então a gente... foi a Jennifer? Que bom. Foi a Jennifer, pois é. E aí eu lembrei quando você falou. Mas seguindo, o Tiago, professor, ele está perguntando se o câmbio, no nível que está, se ele prejudicaria ou se ele beneficiaria uma recuperação, né, da economia. Então, primeiro que eu acho que o câmbio passou do ponto, tá? Quer dizer, eu acho que ele está um pouco desvalorizado demais. Agora, quando a gente fala de taxa de câmbio, nós temos que diferenciar a variação do câmbio do nível do câmbio. Ou seja, toda vez que o câmbio desvaloriza, ele tem movimento de desvalorização, a desvalorização é recessiva. Né? Por quê? Porque a desvalorização tem dois efeitos. Primeiro, tem um efeito sobre o balanço das empresas, as empresas que têm dívida em dólar, né, tem um aumento do seu endividamento, tá? Isso então leva a uma redução de investimento, e também tem um efeito sobre o consumo, porque na medida que o dólar, a taxa de câmbio se desvaloriza, eu tenho uma elevação da inflação, essa elevação da inflação reduz o salário real, ao reduzir o salário real, reduz o consumo. Então, esse é o efeito da variação do câmbio. Agora, tem um outro efeito que é o efeito do nível do câmbio. Quer dizer, uma taxa de câmbio competitiva, ou seja, o nível de câmbio mais competitivo, ele favorece a indústria e, portanto, o crescimento da produtividade no curto e no médio prazo. Quer dizer, a literatura sobre o efeito de uma taxa de câmbio competitiva sobre o crescimento é avassaladora, é uma literatura empírica. Tá? Eu, inclusive, contribuí para essa literatura. Tem um artigo publicado de autoria do Fabrício Mício, do Frederico Gonzaga Jaime Júnior, do Brito e meu, publicado na Metra Econômica em 2015, né, que chama Real Exchange Rate and Economic Growth New Empirical Evidence, tá? Que a gente, na verdade, a gente faz uma atualização do artigo do Danny Roderick, de 2008, que também se chama Real Exchange Rate and Economic Growth. Tá? A gente, na verdade, usa uma econometria diferente, uma base de dados maior do que a do Danny Roderick, mas chegamos exatamente às mesmas conclusões. Tá? Então, assim, uma taxa de câmbio mais competitiva, nível, não a variação, nível dela, tá? Tem efeito positivo sobre o crescimento econômico no médio e longo prazo. Professor, você falou aí que se fosse o presidente do Banco Central, e aí a última parte eu já vou perguntar assim, infelizmente você não é. Mas se você fosse o ministro da Economia... Infelizmente é o seguinte, eu jamais exerceria qualquer cargo com Bolsonaro sendo presidente da República. Tá? Isso não é... Se o Bolsonaro me chamasse e me perguntasse qual é a condição que você quer para ser presidente do Banco Central, a sua carta de renúncia. Seria exatamente... Seria essa condição que eu colocaria. Tudo bem, só assina a sua renúncia que eu aceito. Que eu aceito o cargo. Mas se você fosse o ministro da Economia nesse momento e
precisasse, como precisa, né, embora a gente não tenha faz tempo, um plano de desenvolvimento econômico e agora um plano de recuperação mesmo da economia. Quais deveriam ser, na sua opinião, as principais diretrizes, os principais setores que deveriam ser considerados nesse plano de recuperação econômica e qual o papel da indústria, né? Porque, como o professor Eduardo Costa Pinto falou, dezembro de 2020 já é o longo prazo. Da forma que as coisas estão acontecendo, dezembro é longo prazo. Então, vamos pensar que a gente supera essa crise sanitária e aí fica o tombo da economia, né? Como que a gente recupera isso depois? Então, eu acho o seguinte, na estratégia, isso eu esqueci de mencionar, na estratégia de enfrentamento da pandemia, eu teria usado também uma estratégia de reconversão industrial. A gente está com a indústria automobilística toda ociosa, né? Ela poderia, por exemplo, estar sendo utilizada agora para produzir ambulâncias que são UTIs móveis. Né? Você poderia, por exemplo, encomendar 1 milhão de UTIs móveis, né, para a indústria automobilística, que você estaria fazendo duas coisas. Você, primeiro, estaria produzindo, né, o material de cuidados médicos necessários para preservar um número de vidas, ao mesmo tempo que você estaria preservando os empregos. Né? Mas, enfim, você não ouviu o governo mencionar reconversão industrial. Né? Porque eles não sabem o que é, enfim, não tem ideia, acham que o mercado vai resolver uma passe de mágica. Tá? Bom, agora, pós-pandemia, a gente vai ter que aumentar muito o investimento público, porque a economia vai estar muito machucada. Tá? As empresas do setor privado não vão investir, porque as que sobreviverem vão estar muito endividadas e com muita capacidade ociosa. Também o desemprego vai estar muito alto, portanto, a gente não vai ter recuperação pelo lado do consumo. A ideia que o Guedes tem de que os estrangeiros vão vir nos financiar, primeiro que estão saindo. Tá? Quer dizer, esse é o primeiro. Quer dizer, e essa imagem, a imagem ruim do Brasil no exterior, vai ser uma antipropaganda para qualquer investidor internacional. Quer dizer, os investidores internacionais eles se submetem a regras de compliance, principalmente os investidores institucionais, e colocar dinheiro, por exemplo, de fundos de pensão, para privatização, ou para concessão de campos de petróleo no Brasil, sendo que o ministro do Meio Ambiente é conhecido como ministro Serra Elétrica e toca fogo em floresta, isso não vai rolar. Né? Mas, além disso, né, todos os países europeus vão estar fazendo programas de investimento público para descarbonização da economia, né, no ano de 2021, como estratégia não só de recuperação econômica, como também de mudança estrutural. Né? Significa que o dinheiro do setor privado vai ser atraído pelos projetos na Europa e nos Estados Unidos. Uhum. Então, não vai ter um monte de dinheiro sobrando para aplicar aqui no Brasil, não. Vai ter dinheiro, poderia até ter dinheiro, não muito, mas esse dinheiro que vai estar disponível, que não é muito, não vai vir por conta da péssima imagem que o Brasil tem no exterior. Né? Então, a recuperação tem que ser necessariamente para o investimento público, o que implica que nós temos que mudar o teto de gastos. Com o teto de gastos não dá para a gente aumentar o investimento público. Né? Eu, inclusive, fiz uma proposta há uns 10 dias atrás de novo teto de gastos. Ela está no meu blog, mas também está no portal do Brasil Debate, em duas partes. Uhum. Né? Eu escrevi com um aluno meu doutorado, o Helder Lara Ferreira, né? E ela está lá. Né? Então, a gente vai ter que mudar o teto de gastos e vamos ter que aumentar muito o investimento público. E aí é basicamente duas grandes áreas que eu acho, que é mobilidade urbana, né, e saneamento básico. Tá? São essas duas áreas que são áreas necessárias, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também são áreas que elas geram muito emprego. Né? Então, a gente consegue, com isso, reduzir aí o desemprego num espaço relativamente curto de tempo. Professor, o William está perguntando qual a sua avaliação da política externa do governo Bolsonaro e em que ponto essas tensões com a China tensões diplomáticas entre Brasil e China podem prejudicar o país. E aí eu lembrei que daquele vídeo da reunião ministerial não foi divulgado a parte em que eles comentavam sobre os outros países, em que eles comentavam sobre a China, né? Então imagina se isso... Mas você pode ter certeza que o serviço secreto chinês sabe. Eu imagino, Você pode ter certeza disso, que o serviço secreto chinês sabe. E aí ele pergunta isso, né?
A política externa do Bolsonaro é um completo desastre. Quer dizer, o Brasil virou um páreo internacional. É isso que está acontecendo com o Brasil. Tá? Quer dizer, seja na questão da preservação do meio ambiente, seja na questão do enfrentamento ao coronavírus, seja nos arroubos autoritários do presidente da República, quer dizer, o Brasil é um pária internacional. Quer dizer, um país que já sonhou em ter uma cadeira no Conselho permanente, no Conselho de Segurança na ONU, quer dizer, hoje é um pária internacional. Tá? Isso tem reflexos econômicos negativos sobre o Brasil. Essa disputa com a China nós já perdemos, né? Porque a China já reduziu as compras de soja do Brasil, ela aumentou as compras de soja dos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil assumiu uma posição de subserviência aos Estados Unidos que nunca aconteceu na história do Brasil. O Brasil sempre teve uma política externa altiva, né? Mas, ou seja, o Brasil nunca tomou, assim, nunca assumiu incondicionalmente o apoio a nenhum lado. Quer dizer, mesmo durante o governo militar, por exemplo, tá? No governo Geisel, por exemplo, o Brasil fechou acordo com a Alemanha para construir as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, porque os americanos não queriam fazer. Tá? Quer dizer, nós mantivemos relações diplomáticas com Cuba, mantivemos relações diplomáticas com a China comunista, quer dizer, isso no governo militar. Quero chamar a atenção, no governo militar. O governo militar não cortou relações diplomáticas, nem com Cuba, nem com a China, nem com os países da África que se tornaram independentes de Portugal e se tornaram, em alguns momentos, como Angola e Moçambique, repúblicas soviéticas. Né? Então, assim, o Brasil nunca teve essa postura subserviente aos Estados Unidos. Essa postura que eu poderia chamar de lambe-botas. Né? Quer dizer, sempre foi uma postura altiva, né? E relativamente independente. Né? Então, essa política externa é um completo desastre. Tem até uma notícia de hoje, professor, em que o título eu encontrei ela aqui, que eu vi mais cedo, Mundo se reúne para reconstruir seu futuro, e o Brasil não aparece. Foi uma discussão entre países, nem Brasil nem Estados Unidos, né? Alguns países da Europa, enfim, para discutir um plano conjunto para o pós-pandemia. O Brasil não apareceu. Todos os presidentes foram convidados e o nosso também não. Ele nega o vírus, ele diz que as pessoas têm que sair na rua, se infectar e morrer. Quer dizer, infelizmente, não, a gente está muito mal. A situação do Brasil é uma vergonha. O Brasil é a vergonha do mundo. Neste momento, com dor no coração, eu te digo, o Brasil é a vergonha do mundo. Pois é, e o que a gente vê para depois da pandemia, a gente vê, acho que você acompanha também diversos colegas de profissão que já estão voltando depois dessa pequena intervenção do Estado na atuação da pandemia, já estão voltando ao discurso de que vai ter que ter mais austeridade, que vai ter... É o famoso austericídio, né, professor? Porque você bem fala, eu também concordo com isso, que se não for pelo investimento público, não tem saída. Mas o que Guedes e a equipe dele sinalizam é que não vai ter investimento público, que o aumento da relação dívida-PIB vai forçar mais a austeridade. Eu acho que os militares não vão deixar isso. Tá? Quer dizer, a gente já viu no vídeo da reunião, tá, que tem resistência dentro dos militares. Eu acho que eles estão convencidos de que precisa de um aumento do investimento público. Quer dizer, vamos aguardar os desdobramentos políticos. Eu acho que o Bolsonaro não termina mandato e não chega até dezembro. Então, e aí o governo mais provável é o do governo general Mourão, e eu tenho quase que certeza que o Guedes vai ser substituído. O Guedes cai junto com o Bolsonaro. E quem assume, professor? Quem entra no ministro da Economia desse governo? Não sei, do Mourão não faço a menor ideia. Não sei. O que eu sei é que os militares estão procurando alternativas. Tá? Há uma cisão deles entre o grupo do Heleno e o grupo do Mourão, mas o grupo do Mourão tem um Braga Neto, tá? Mas eles estão procurando alternativas, eles não estão satisfeitos com o discurso do Guedes. Tá? E, professor, isso eu posso garantir. Por pior que tenha sido a ditadura, por todas as razões que a gente já sabe, ela entregou crescimento, né? Aquela questão do milagre, enfim, mesmo que tenha sido um crescimento concentrador. Esse governo não está entregando, né, as condições materiais, ele não está entregando o crescimento. Não está entregando. E é isso que está deixando os militares exasperados, porque eles se associaram a um governo que é um
uma completa nulidade em todas as frentes, inclusive a frente econômica, que era a esperança, né? Não, o Bolsonaro é meio bom, mas ele tem lá o Guedes é um cara bom e vai fazer o Brasil crescer. Isso não aconteceu. Não aconteceu. E não foi coronavírus. E não foi coronavírus. O outro, assim, o Guedes mente deslavadamente. Né? Ele dizia, não, o Brasil estava preparando para decolar e fomos acertados em cheio pelo coronavírus. Não, o Brasil, na verdade, estava desacelerando o crescimento e aí é nesse contexto que surge a crise do coronavírus. Professor, infelizmente o Instagram já está me avisando aqui que o nosso tempo está acabando. Novamente eu vou agradecer pelos comentários que eu vi aqui, todo mundo falando live top, adorei, a opinião, um cenário sensato, enfim. Então eu também particularmente gostei muito da sua live, gostaria muito de lhe agradecer em nome do grupo e pedir para você fazer suas considerações finais. Tá bom, Carla, olha, foi um prazer estar podendo falar com vocês, pelo menos à distância, né? Enfim, espero que em algum momento eu possa ir aí na universidade fazer uma palestra presencial. Já fica o convite, né, professor, para depois que nós pudermos nos aglomerar. Eu sou do grupo de risco, então, quer dizer, tem que esperar esse troço passar bem. Tá? Mas, enfim, quer dizer, a gente está vivendo um momento que talvez seja o pior momento da história do Brasil. Tá? Eu não lembro de um momento tão ruim e não lembro de ter um governo tão incompetente. Tá? Mas eu acho que a agudização da crise, seja pelo aumento dos mortos, seja pela queda do nível de atividade econômica, vai de alguma maneira resolver o problema. Tá? E aí nós vamos ter uma solução política, tá? Que, ao que me parece, vai ser o general Mourão assumir a presidência da República, tá? Que é uma pessoa sensata, pode fazer um governo de conciliação nacional, espero que ele faça isso, torço para que ele faça isso. Tá? E aí a gente tem condições de chegar em 2022, ano que o Brasil vai comemorar o seu 200º aniversário de independência, a gente não está lembrando disso. Né? Quer dizer, seria péssimo a gente ter Jair Bolsonaro como presidente da República quando a gente estiver comemorando 200 anos. Mas eu acho que vai ser o general Mourão presidente, e aí a gente vai ter eleições normais e a gente vai conseguir passar por essa fase ruim que está passando o Brasil desde 2015. Professor, fica também o convite para você participar de outra live nossa. Assim, são só 60 minutos, infelizmente é muito pouco. O pessoal está pedindo que você volte, né, nas nossas lives, e fica aqui o convite também. Tá bom, obrigado. Obrigada. Depois a gente combina. Boa noite, Tá, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Como é que faz?